Olá, irmãos e irmãs, domingo 27 de junho, 13º domingo do tempo comum. Uma alegria estarmos juntos para a nossa homilia diária, refletirmos a palavra do Senhor desse 13º domingo do tempo comum. Você que está chegando agora nesse canal do YouTube, se inscreve, ativa as notificações, sempre, toda vez, joinha, like, comentário, assim o canal cresce, tá bom? Não sei que hora você está vendo esse vídeo, mas nesse domingo nós vamos transmitir a missa 8 da manhã e 6 da tarde, tá bom? Se você está impossibilitado mesmo, de estar presencialmente na sua comunidade, na sua igreja e quiser acompanhar conosco, domingo 8 da manhã e também 6 da tarde. E hoje é um dia especialmente bonito para mim, para minha família, porque hoje é aniversário da minha mãe. Deus abençoe você, mãe. Acredito que a gente não vai se ver pessoalmente, mas Deus te abençoe muito. Amamos muito você. Continue sendo essa obra-prima de Deus, esse dom inefável para mim e para os seus todos, tá bom? Te amamos muito. Coisa linda do meu coração. Vamos lá, minha gente. Evangelho de hoje. A igreja proclama nesse domingo Marcos capítulo 5, versículos de 21 a 43, e diz assim: Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se, no meio da multidão, perguntou: Quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: Tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: Não tenhas medo. Basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: Menina, levanta-te. Ela levantou-se e imediatamente começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos fala de Jesus curando 2 mulheres. Uma que há 12 anos sofre com um fluxo de sangue, uma hemorragia, e a outra que está se tornando mulher aos seus 12 anos. A menina, filha de Jairo, que foi ressuscitada, reerguida por Jesus. E tudo isso, meus queridos, dentro de um evangelho onde Jesus quer nos ajudar a aprender a não ter medo, a não viver em confusões, em choradeiras e tudo isso como fruto da fé. Como fruto da fé. Nós ouvimos aqui então Jesus fazendo 2 milagres muito portentosos. A primeira leitura da liturgia de hoje
Lá no livro da sabedoria diz assim: Deus não fez a morte, não tem prazer com a destruição dos vivos, né? Deus criou o homem para a imortalidade e o fez à imagem da sua própria natureza. Agora escute isso. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo e experimentam-na os que a ele pertencem. Foi por inveja do diabo que a morte e o sofrimento entrou no mundo. E quanto mais amiguinho a gente é do diabo, mais a gente experimenta isso em nós. Porque São Paulo vai dizer, o salário do pecado é a morte. E nos milagres que Jesus faz, então, que Cristo faz, está a grande vitória e o grande remédio para a imortalidade. A imortalidade é o próprio Jesus. Por isso nós necessitamos estar em comunhão com Ele. Por isso quem crê nele não morre jamais. Porque nós adentramos na imortalidade quando estamos em comunhão com o Senhor. Mas ouvindo isso então, que Deus nos fez para a imortalidade, a igreja proclama o Salmo 29, que diz, eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e preservastes minha vida da morte. Se a gente olhar para a nossa vida, talvez muitos de nós não era para estar aqui ainda, já era para ter ido para o outro lado. Ó. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes, preservastes minha vida da morte. Quantas curas, quantos livramentos, de quantas coisas Deus nos poupou. Viver é bom, viver é dom de Deus. E a gente tem sim que fazer memória e gratidão das vezes em que o Senhor livrou a nossa vida da morte e nos permitiu conhecer a sua misericórdia, o seu poder e, portanto, nos deu mais tempo para a nossa conversão, para a nossa santificação, para alguma penitência, e também para as boas obras que agradam a Deus. E aí nós ouvimos então, queridos, a segunda leitura, que vai nos ajudar a entender isso também. A segunda carta de Paulo aos Coríntios é uma leitura que fala sobre dízimos, ofertas, coletas, que Paulo está pedindo aos coríntios, que eles façam como os macedônios estão fazendo em favor de Jerusalém, dizendo, sejam abundantes nesta obra de generosidade, que a vossa fartura supra a penúria deles, para que aconteça assim, quem recolheu muito não teve de sobra, e quem recolheu pouco não teve de falta. Talvez muitas pessoas, tiraram como fruto de ter sido livrado da morte a generosidade, a gratidão, Quem sabe os nossos sofrimentos nos ajudem a repensar as nossas ambições, os nossos acúmulos. Paulo está dizendo, sejam abundantes, vocês têm tudo em abundância, sejam abundantes lá com Jerusalém, não é isso? Sejam generosos e que aquilo que você tem como fartura possa suprir a necessidade dos outros. E aí nós voltamos então para o Evangelho. Em Jesus se cumpre aquilo que o livro da sabedoria diz, porque a própria sabedoria é Jesus. Nascemos para a imortalidade. O sofrimento humano é consequência do pecado que há na humanidade. Nós somos filhos, de Adão e Eva. Por isso, em cada cura que Jesus fez e faz até hoje, em cada milagre, está o grande sinal da imortalidade. Veja, os milagres de Jesus não são só simbólicos, eles são concretos, porque quem recebeu a cura é que sabe o alívio que é. E quem necessita de uma cura sabe que dor que é a própria doença. Então, Jesus fez coisas concretas e faz até hoje, mas todas elas são um grande apontamento para a necessidade da fé. Primeira cura, um homem da sinagoga chamado Jairo, ele é chefe da sinagoga, isso era um cargo vitalício e que se passava de pai para filho, a pessoa nasce chefe da sinagoga, Então, ele é um homem importante, tanto é que São Marcos até relata o nome dele. Mas ele tem em casa uma filhinha, diz ele, que está nas últimas, mas ele tem fé. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. E, gente, quando Jairo faz isso, ele se expõe aqui à crítica e talvez até a perder esse cargo na comunidade, porque Jesus já era muito mal visto em muitas sinagogas. Jesus já era um pouco perseguido. Portanto, se ajoelhar aos pés de Jesus, Jairo perdeu muito para ganhar a filha. Jairo perdeu muito, arriscou muito nesse gesto, mas o amor pela filha foi maior. E aí Jesus então começa a o acompanhar. Jairo coloca Jesus em movimento. E aí o que acontece? A gente coloca Jesus em movimento por causa de uma necessidade nossa, uma dor nossa, um sonho nosso. Só que até Jesus chegar lá na nossa dor ou lá no nosso sonho, ele vai parando pelo caminho.
e aquele que colocou Jesus em movimento é o último a ser atendido. É ou não é assim? Muitas vezes a gente vê isso, né? Pessoas que tiveram iniciativas para suprir uma própria necessidade, até mesmo na igreja, na evangelização, parece que a nossa família é que fica por último. Parece que os nossos amados são os últimos a se converter, a se curar, né? E Jesus, a multidão começa a apertar Jesus, apertar Jesus. E aí tem uma mulher, 12 anos sangrando, hemorragias. Ela era tida pela sociedade como uma desgraçada, uma castigada, ela estava pobre porque gastou tudo com os melhores médicos e a saúde só piora. Mas olha que lindo, versículo 27. Tendo ouvido falar de Jesus. Tendo ouvido falar, a importância da palavra, a importância da pregação, a importância de meditar a palavra todos os dias. Tendo ouvido falar de Jesus, porque ouvir falar de outras coisas a gente está ouvindo o dia inteiro. Tendo ouvido falar de Jesus, ela se move na fé dizendo, se eu tocar na roupa, uma vez que eu não sou digna de tocar nele, talvez seja impossível eu tocar nele e ele tocar em mim. Se eu tocar na roupa, eu fico curada. E a igreja sempre entendeu que essa roupa é o quê? Os sacramentos. Porque nem eu nem você, assim como aquela mulher, nem eu nem você hoje, tocamos Jesus, Jesus mesmo. Jesus mesmo está no céu. Na terra ele está na extensão da sua roupa, do sacramento, sobretudo a Eucaristia. E aqui nós temos que colocar uma pergunta para nós. Com que fé a gente toca na roupa? Com que fé a gente celebra, vive e recebe os sacramentos? Confissão, Eucaristia, o crisma, o matrimônio, o sacramento da ordem. Com que fé a gente toca? Não é? Jesus diz, quem tocou a minha roupa? Saiu uma força de mim. Os discípulos vão dizer, Jesus, está todo mundo tocando no Senhor. E é aqui que está, minha gente. Está todo mundo comungando, muito menos do que todo mundo confessando, casando, se ordenando. Mas com que fé isso é feito? Jesus, não, está todo mundo esbarrando em mim, eu estou sentindo, mas alguém, e só um aqui hoje, me tocou, me comungou com fé em estado de graça, rezou de verdade. Eu tenho insistido muito nas minhas homilias diárias da necessidade de rezar depois a homilia do Padre. O que você entendeu hoje? Fecha teus olhos, entra dentro de você, pede, agradece, clama, faz disso uma oração. Por quê? É como se Jesus estivesse dizendo, 30, 40, 50 mil pessoas vão ouvir hoje isso. Mas quantos vão rezar isso? Porque a gente toca na roupa, essa roupa também é a oração. Porque o que me liga a Deus? A oração. Assim como a roupa foi a mediação, não é? Entre a mulher e Jesus, qual que é a minha mediação hoje entre eu e Deus? A oração. Então a multidão está se esbarrando, só um está tocando, a multidão está escutando, mas quantos fazem disso oração? E aí a mulher se revela, né? Cai aos pés de Jesus num ato de adoração. Jesus vai dizer, filha, a tua fé te curou. Vá em paz, fica curada dessa doença. A fé. E onde é que ela arrumou essa fé? Tendo ouvido falar de Jesus. Tudo começa assim, a gente escuta a palavra e aí se move para tocar na roupa, né? Rezando, se move para comungar, se move para se confessar, tocar na roupa, viver as coisas da igreja com fé. E aí então, cadê o Jairo? O Jairo está lá olhando, o Jairo está lá esperando esse converseiro todo e a filha dele morrendo em casa. E Jesus se atrasando, né? Até que chega alguém no meio de quem diz, olha, tua filha morreu, não incomoda mais ele. Jesus escuta e diz, não tenhas medo, basta ter fé. A fé é aquilo que nos leva além das notícias, né? Além das constatações. Só que olha o que Jesus vai fazer agora para fazer esse milagre, essa ressurreição. Não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João. Irmãos e irmãs, tem coisa na nossa vida que ainda não aconteceu e não vai acontecer, porque tem muita gente sabendo, muita gente falando, muita gente chorando em cima, é muita gente, muita gente. Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina, já tá bom. É como se Jesus estivesse nos ensinando assim, olha, nem eu consigo, eu que sou Jesus, não consigo fazer certas coisas nesse barulho, com esse povo chorador ao meu redor. Pedro, Tiago e João, os três dão conta. Os três me fazem bem, né? Os três não me atrapalham. O pai e a mãe da menina que são os interessados. O resto não precisa. Não precisa. Pouca gente. Muita gente às vezes atrapalha. Quando chegam lá, Jesus pergunta para eles e para nós, por que essa confusão, essa gritaria? A criança não morreu, está dormindo. Começaram a rir de Jesus. A fé
é um outro modo de ver a mesma coisa. Para todos ela está morta. Para Jesus, está mimindo, está nanando. Não, está morta não, é só um soninho. Veja, a fé é uma outra visão da mesma coisa. E às vezes é até de dar risada, hein? A fé, a esperança, às vezes é ridículo no coração e na cabeça de quem não tem isso. Começaram a rir de Jesus. E aí, de novo, sai todo mundo. Fica o pai e a mãe, que é os interessados, Pedro, Tiago e João. Não precisa mais que isso vai até me atrapalhar. E então Jesus entra, levanta a menina, menina, levanta-te. Ela começa a andar, tem 12 aninhos, é uma mulher, não é? E aí nós temos essa imagem de Jesus que ressuscita o ser humano, que trata bem as mulheres, porque ao libertar a mulher do fluxo de sangue, que para todos era uma desgraçada, uma mulher amaldiçoada por Deus, Jesus chamou ela de filha. Filha. Não é só a menina do Jairo que tem papai para ser chamada de filhinha. Jesus chama a mulher doente, pobre, excluída e desgraçada no olhar daquele povo de filha, porque ele veio para nos dar o Pai. Todos nós temos um Pai no céu. Ainda que ninguém nos chame de filho hoje ou de filha, Deus lá no céu nos chama de filha. E aqui a menina, a filha de Jairo, fica em pé. Todos estão admirados. E aí Jesus recomenda com insistência, ninguém nem precisa saber disso, né? E mandou dar de comer a menina. Nós temos o que comer também, meus queridos. A palavra e a Eucaristia. Mas para isso nós precisamos dessa roupa, dessa mediação, que é a oração e os sacramentos da igreja. Não sei como está a sua vida hoje. Talvez muitos de nós estejamos na confusão, na choradeira. Talvez muitos de nós estamos gastando tudo nas esperanças humanas e só piorando. Mas tendo ouvido falar de Jesus. Desse Jesus que diz, tua fé te curou, vá em paz. Desse Jesus que diz, não tenha medo, basta você ter fé. Desse Jesus que diz, eu não enxergo nisso morte, eu enxergo nisso um sono. Nesse ouvir de Jesus que hoje a nossa fé possa curar as nossas doenças, né? Do corpo, da alma, da fé, nos reconciliar com o Senhor, que quer nos dar o dom da vida eterna, da imortalidade. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.